Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Biologia Compartilhada. Meu nome é Marcelo e na aula de hoje iremos falar sobre as relações ecológicas, que nada mais são do que as relações entre os seres vivos. O foco da nossa aula serão as relações ecológicas do tipo intraespecíficas. Sem mais, uma boa aula a todos. A princípio, existem as relações ecológicas do tipo intraespecíficas e as relações ecológicas do tipo interespecíficas. Para uma melhor compreensão, convém diferenciá-las. Eu percebo no dia a dia que os alunos têm muita dificuldade com a nomenclatura utilizada em biologia. E uma boa forma para superar essa dificuldade é estudando um pouquinho a etimologia ou o significado das palavras. Muitas vezes o prefixo que compõe a palavra já fornece o conceito. Vamos analisar esses dois casos. Relação intraespecífica. Intra significa dentro e específica é relativo à espécie. Pensemos assim, meio intracelular. Eu estou me referindo a tudo que está dentro da célula, ao núcleo, ao citoplasma, às organelas. Então, por associação, uma relação intraespecífica é uma relação dentro, da mesma espécie. Ou seja, nesse exemplo, uma relação apenas de zebras. Vejamos o caso ao lado. Relação interespecífica. Inter significa entre. Utilizando o mesmo exemplo, se eu disser assim, meio intercelular, eu estou me referindo ao interstício celular, a tudo que está entre uma célula e outra, aqui por associação, entre duas espécies biológicas diferentes, uma hiena e uma zebra. Bem, aqui um esquema das relações ecológicas que estaremos vendo. As relações interespecíficas, que podem ser harmônicas ou positivas. Nesse caso, os envolvidos obtêm benefícios dessas relações. Relação do tipo sociedade-colônia. E as relações desarmônicas ou negativas. Nesse caso, os envolvidos obtêm prejuízos e são do tipo canibalismo e competição. As relações interespecíficas nós estaremos vendo nas próximas aulas, mas elas também podem ser harmônicas ou positivas e desarmônicas ou negativas. Relação intraespecífica positiva do tipo sociedade. Relação positiva sem interdependência física, em que ocorre uma colaboração mútua entre os indivíduos. As sociedades apresentam castas bem definidas e divisão de trabalho. Exemplo, insetos sociais. Abelhas, formigas e cupins. O primeiro ponto a ser destacado é sem interdependência física. O que seria isso? Os indivíduos não apresentam dependência física. Eles existem enquanto indivíduos e podem ser contabilizados. Veremos mais adiante que existem relações ecológicas em que os indivíduos estão anatomicamente ligados uns aos outros. Não é este o caso aqui. Outro ponto a ser destacado é a colaboração mútua entre os indivíduos. Então, essa colaboração mútua entre os indivíduos é essencial para a sobrevivência da sociedade. Todos os insetos sociais eles vão apresentar algum grau de polimorfismo. Observem esse esquema que eu tirei do Barnes. Observem que existem diferentes indivíduos com diferentes morfologias. Esta é a rainha, este é o rei, este é o soldado com a mandíbula grande e esses são os operários, os cupins operários. O que acontece? Esses indivíduos diferentes vão resultar em castas diferentes e cada casta vai apresentar uma função definida. O rei tem a função de inseminar a rainha. A rainha tem a função reprodutiva, ela vai colocar os ovos, que os ovos vão virar larvas e assim por diante. Os soldados com essas mandíbulas grandes, eles se preocupam com a defesa do cupinzeiro e as operárias com o trabalho, desde alimentar as formas mais jovens até a limpeza do cupinzeiro, a
coleta de recursos. Observem que toda a sociedade está estruturada numa divisão de trabalho em que um membro colabora com o outro e essa colaboração é vital para a sobrevivência da sociedade. Relação intraespecífica positiva do tipo colônia. É uma associação entre indivíduos da mesma espécie anatomicamente unidos entre si. Exemplo, corais e anêmonas. Aqui cabe uma distinção. Existem dois tipos de colônias. A colônia heteromorfa e a colônia isomorfa. Vejamos o primeiro exemplo. Hétero significa diferente e morfa é relativa à forma. Então, nesse tipo de associação, os indivíduos eles apresentam formas diferentes, de forma que esse indivíduo aqui tem uma forma e este tem outra. Nesse tipo de associação, os organismos estão anatomicamente ligados, juntos uns aos outros, e essa relação é obrigatória. Há que se dizer também que há divisão de trabalho, porque esses indivíduos eles vão apresentar funções diferentes. Existem indivíduos especializados na captura de alimentos, outros na flutuabilidade, outros na digestão. Mas pensem numa colônia, né, que essa relação é obrigatória para a sobrevivência de todos aqui. Colônia isomorfa. Nesse tipo de associação, iso significa igual e morfo de forma, como eu já disse. Então, os indivíduos são aparentados uns com os outros. É difícil saber onde começa um indivíduo e onde termina o outro. Não há divisão de trabalho, mas existe aqui uma vantagem reprodutiva desses indivíduos estarem próximos uns dos outros. Lembrem-se que eles são animais aquáticos, né? E o fato de estar próximo uns dos outros facilita a fecundação, já que esses animais também se reproduzem de forma sexuada. Relação intraespecífica negativa ou desarmônica do tipo canibalismo. Ocorre quando uma espécie se alimenta de outro organismo da mesma espécie. Exemplo, louva-a-Deus, crocodilos, alguns aracnídeos, como a viúva negra, também fazem. Vejamos mais um exemplo de relação desarmônica. Aqui nós temos uma serpente devorando outra. É bem curioso este exemplo, porque a maioria dos alunos acredita ser um caso de canibalismo, mas na verdade não é. Para ser canibalismo tem que ser intraespecífica, e essa relação ela não é intraespecífica, ela é interespecífica, lembra? Porque a gente tem uma relação aqui entre espécies de serpentes diferentes. Não é a mesma espécie, porque seria um caso de predação. Relação intraespecífica negativa do tipo competição intraespecífica. Relação negativa entre seres da mesma espécie vivendo na mesma área ao mesmo tempo. O fato é que os indivíduos da mesma espécie apresentam necessidades muito semelhantes para sobreviver, para crescer, para se reproduzir. E sempre que houver conflito por esses interesses, vai haver competição intraespecífica. Normalmente, os fatores que vão motivar a competição intraespecífica são território, a busca por parceiros sexuais e o próprio alimento. Agradeço a todos que chegaram até aqui, peço que se inscrevam no canal e se houver alguma dúvida ou alguma relação que vocês queiram saber um pouco mais, deixem nos comentários que eu faço um vídeo complementando este. Muito obrigado a todos e passem bem.